Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando a nossa aula, nossa segunda aula, tá? Daí na apostila de vocês, frente 1, módulo 14, nós vamos revisar esses conceitos de oxidação e redução, né? E nós falamos na aula passada sobre as reações de óxido-redução, tá? E agora nós vamos falar de conceitos super importantes, né, para entendermos essa reação mais a fundo. Por que a reação de oxidação é tão importante, né? Por que cai em tantos seriados? Por que cai em vestibulares, Enem, tá? Justamente porque grande parte das reações que ocorrem no nosso dia a dia, no nosso organismo, no organismo dos seres vivos, é a reação de oxidação. Então a gente fala demais já um agente oxidante, um agente redutor, fala demais no dia a dia, tá? Então a gente precisa entender muito bem esses conceitos para a gente estar despreparado mesmo para enfrentar as provas dos seriados, do Enem, tá bom? Então vamos lá. Então, só pra gente, isso aqui não é só uma revisão, nós vimos isso no ano passado, eu tenho certeza que agora vocês não vão achar tão difícil. A primeira vez que a gente acha, nossa, coisa de outro mundo. Agora vocês vão ver que não é tão difícil, tá? Que agora vocês já têm mais uma noção, a cabeça já está mais aberta, vocês já viram isso e a gente precisa estar revisando porque é um assunto muito importante, tá? Então vamos lá, 2 conceitos a gente precisa saber na reação de oxidação. Então nós precisamos, igual eu falei para vocês na aula passada, que nós temos a substância, ela vai sofrer oxidação e nós temos outro reagente que sofre redução. Então, para ser uma reação de oxidação é assim que ocorre, tá? Eu preciso ter um reagente sofrendo oxidação e outro reagente sofrendo redução, tá? Então, vamos lá. Então, para sofrer, né? Então, como que eu vou verificar isso? Através do NOx, né? A mudança de NOx, a variação de NOx, tá? Então, essa variação, um vai aumentar o NOx, outro vai diminuir o NOx, isso que eu vou conseguir classificar se está ocorrendo uma oxidação ou se está ocorrendo uma redução, tá bom? Então, os vestibulares falam muito de transferência de elétrons, porque é isso que ocorre. Um vai transferir elétron para outro, é por isso que muda esse número de oxidação. É exatamente nessa transferência de elétrons, né, de uma espécie para outra, que ocorre a reação de oxidação, tá bom? Então, só para a gente relembrar o que é a oxidação. Primeiro, quando falar que tá igual a gente falar, o ferro está oxidando, né? A ferrugem, o que é a ferrugem? É a oxidação do ferro. Então, o ferro, vocês vão ver que ele, quando ele está enferrujando, ele não começa, parece que a soltar partículas. Por quê? Porque ele está perdendo elétrons. Então, a oxidação é uma perda de elétrons. Tudo que está oxidando, ela está perdendo elétrons, tá? Só que quando eu vou verificar isso matematicamente, a perda de elétrons, como o elétron ele é negativo, tá? Então a perda dele vai aumentar o número em questão matemática, né? Então se eu estou perdendo carga negativa, vou ficar mais positivo. Então por isso que na oxidação o NOx aumenta, porque eu estou perdendo carga negativa. Então a minha parte positiva vai se destacar. Então por isso na oxidação ocorre um aumento do NOx, entendeu? Então tem que ficar muito bem claro isso. A oxidação está perdendo elétrons. O que o elétron é? Ele é carga negativa. Então, se eu estou perdendo um número negativo, o meu número matematicamente está aumentando. Então, por isso que o NOx aumenta, tá? E o elemento, a espécie, a substância que sofre oxidação, ela é o reagente, o agente redutor. Por quê? Porque se ela está sofrendo oxidação, ela está forçando o outro a reduzir. Entendeu? Então, o outro está tendo que reduzir para ela sofrer oxidação. Então, por isso que a gente fala que a espécie que sofre oxidação é o agente redutor. É o agente que vai fazer o outro reduzir. Ele que está ali agindo para o outro reduzir, senão ele não sofre oxidação.
Entenderam? Tá? Redução. Então, a redução. Então, o que vai acontecer na redução? O redução recebe elétrons, tá? É re, né? Então, guardar assim que você nunca mais esquece. Então, redução recebe elétrons, tá bom? Então, se ele está recebendo elétron que é estipulado com uma carga negativa em química, o que vai acontecer com o número dele matemático? Vai diminuir, porque toda vez que aumento a carga negativa em um número, eu vou aumentando o número negativo, menor é o número. Então, por isso que a gente fala que o NOx, em umas espécies que está sofrendo redução, diminui, tá? E se o NOx diminui, ele, o que acontece, né? E se essa espécie sofrendo redução, ela está forçando a outra a sofrer oxidação, porque senão ela não consegue receber elétrons. Então, por isso a gente fala que a espécie que sofre redução é o agente oxidante. Ele força o outro colega a sofrer oxidação. Entenderam? Tá? Então, para guardar, né, ó, redução a gente já sabe, reduz, NOx diminui. E redução, recebe elétrons. Oxidação, oxida, que acontece? Dá elétrons, tá? Então, o que oxida, ele dá elétrons, entenderam? Para vocês guardarem essas duas, né, de ganho e de perda de elétrons, essas duas questões que são importantes, que às vezes o aluno embanana numa questão, né, do seriado e dos vestibulares, tá? Então, vamos lá, ó. Então, igual falou, os agentes. Então, tem o agente redutor, ele provoca a redução, né, do agente oxidante, então ele sofre oxidação, perde elétrons e o seu NOx aumenta, tá? Do agente redutor, porque ele está sofrendo oxidação. O agente oxidante, ele provoca a oxidação do agente redutor, ele recebe elétrons, seu NOx diminui, porque ele está sofrendo redução, né? Tá? Então, vamos lá. Então, como que eu vou olhar? Primeira coisa, eu tenho que, para eu ver se está correndo a reação de oxidação, eu tenho que definir os NOx, né? Então, nós já vimos na aula passada como relembramos, nós vimos isso lá no primeiro ano, como que a gente vai definir o NOx. Substância simples, ou seja, esse aqui não é substância simples, é uma substância metálica, mas se está sozinho também tem um valor de zero. Então, o NOx é zero, substância simples, no caso do O2 aqui, é zero. Definir, 0, 0. Agora vamos definir do lado dos produtos. Então, do lado dos reagentes, eu defini, já achei os NOx, o que é fixo, o que não é. Agora eu vou definir o número de oxidação dos reagentes dos produtos. Oxigênio, se não está junto com peróxido, H2O2, e se não está com o flúor, né, que é o OF2, que quando ele estiver com flúor, ele não é o último, ele não está à direita do composto, né? Ele tem o valor de mais 2, tá? Então, são as duas exceções. Quando ele está com peróxido, H2O2, que é menos 1, e quando ele está com o flúor, né? Que é o OF2, tá? Então, ele vai ter o NOx de mais 2. Nesse caso aqui, como não é nenhum desses, então nós já estipulamos que o NOx do oxigênio é fixo, é menos 2. Para dar menos 2, eu fiz